Vamos lá então, padre, dar início a essa maratona? O senhor faz uma pequena oração para nós, para iniciarmos? Se vamos invocar sobre nós, né, o Espírito Santo, ele que já está em nós, vamos pedir para que ele ecloda no nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar início, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, novamente, aqueles que estão entrando agora aí, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar oficialmente aqui o pontapé inicial, né, para a Maratona TDC. Serão 5 dias de lives consecutivas, onde nós vamos abordar o conteúdo da teologia do corpo. Antes, né, padre, de nós falarmos aí um pouquinho sobre a teologia do corpo, eu queria perguntar para o senhor aí, quem que inventou isso? Da onde que veio? Quem que é o cara por trás disso, né? É lógico, é Jesus, né? É o Espírito Santo, mas ele inspirou alguém, né? Exatamente. E eu gostaria, Matheus, eu preparei algo aqui, gostaria de começar a falar dele cantando uma canção que faz... Legal. Acho que vai nos ajudar e também para não ficar muito maçante, né? Sim, falar. Como que a gente também elucide com uma canção. Acho que todo mundo conhece, pode até cantar com a gente aí. Quando já me emocionei, ouvir a tua voz. Quando já chorei ao ler que escreveu a nós. Pregou com sua vida e fez a igreja se crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. Teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto amor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar. E como os anjos te levou ao mais lindo lugar, todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado tantos jovens que tua Páscoa juventude veio partir. És um peregrino do amor, buscou os jovens com tanto dor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, então revelou o céu nós. O mendigo do meu Senhor, isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És um peregrino do amor, como jovens com tanto amor. E tua fraqueza não nos fez segredo, e deu a ordem para não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, isso eu te sigo, peregrino do amor.
Nós cremos nisso, né, Padre? Que ele está intercedendo por nós nesse momento, né? É forte a presença dele. Com certeza. Este peregrino do amor, nada mais, nada menos, é o nosso, hoje, Santo São João Paulo II, conhecido pelo seu carisma jovial, um jovem que começou a sua vida sendo, vou ser bem simples, né? Filósofo, gostava muito de filosofia, jovem polonês que viveu um período de guerras, muitas guerras, né? Principalmente da invasão socialista lá na Polônia, mas nada disso fez com que a sua voz ela se calasse. A Polônia era praticamente uma das vitoriosa em meio a tantos países vizinhos, né? E um país católico, muito católico, né? E vitorioso. Ele, nosso querido Karol Wojtyła, ele, em 1960, melhor dizendo, a Polônia estava vivendo um momento de muita guerra em relação à própria Igreja Católica, a católica e o Ocidente, né? Enquanto ela era muito respeitada, né? A outra metade ela era muito pior, muito mal. Por conta disso, o Papa João XXIII convocou o então Concílio Vaticano II com o intuito de modernizar, né, o catolicismo e reverter a atual situação que a Igreja se encontrava. Algo que é muito bom nós entendermos da vida de Karol Wojtyła, que é o seguinte, ele teve uma inspiração dentro do sofrimento, que é a guerra que ele estava enfrentando junto com o seu país. Vai dizer muitos historiadores que ele era bem nacionalista, viu? Bem nacionalista. É muito interessante nós olharmos para isso, né? E ele, né, com o seu jeito de ser, né, degustando, eu gosto de falar muito sobre isso, que a sabedoria é saber viver o cotidiano. Neste período de sofrimento e de guerra, ele se viu provocado, porque até então ele nunca tinha pensado em ser padre, né? Mas diante do sofrimento, ele quis dar uma resposta aos seus anseios, né? Diante do sofrimento. E assim ele quis ingressar para o seminário. E naquele tempo, no tempo que ele viveu, o seu ingresso para o seminário, ele participou do seminário clandestinamente, devido a toda a perseguição. E com o seu jeito jovial, de ser, ele era muito visto, bem visto, né? Com isso, nós percebemos a grande evolução, né? Os grandes passos que ele foi, o grande espaço que ele conseguiu conquistar dentro da igreja. Depois, por muito pouco tempo de espaço, ele já foi sagrado bispo e logo em seguida Papa João Paulo II. E foi uma alegria para a igreja. E hoje, se nós olharmos para a história, ele é o terceiro, se não me engano, o terceiro Papa com maior número de pontificados. Isso é muito interessante também. Mas esse é o nosso São João Paulo II, que hoje, né, através dessa live, quer nos ajudar a olhar de uma maneira diferente para o nosso ser humano, principalmente na questão da sexualidade. Legal. Foram 26 anos, né, padre? 26 anos pontificado. Lá no comecinho de 78, né? Final de 78, e aí 26 anos em diante. Um pontificado gigantesco, frutuoso. É interessante, né, padre, falar de São João Paulo II também, que ele era um artista, né? Ele era um artista. Exatamente.
Então, essa questão até mesmo da teologia do corpo tem muito a ver com aquilo que ele vivia até na arte, né? Na expressão corporal, transmitir a mensagem através do corpo, né? E acredito piamente que era isso que atraía, né? Atraía a visão de muitos jovens, né? No jeito dele falar, dele se expressar. Enquanto padre, Mateus, é interessante que ele não era muito da linha doutrinária, não dispensava a doutrina, é isso que eu estou dizendo, é melhor deixar bem claro aí, né? Não dispensava a doutrina, mas ele tinha um jeito de alcançar, né, não dispensando aquilo que é a riqueza da igreja, né, a doutrina, nem muito menos a própria tradição, mas ele sabia alcançar o coração e principalmente o pensamento da juventude que estava, e isso é muito importante falar, que estavam doutrinados pelo comunismo na época. Infelizmente. Infelizmente. É verdade. E essa capacidade dele de ter essa conexão, né, com os jovens, com famílias também, né? Essa capacidade que ele tinha de ter essa conexão fez com que justamente quando ele começou o pontificado dele, o primeiro projeto, né, padre? O primeiro projeto grande do pontificado dele foi o que nós estamos chamando aqui de teologia do corpo, né? E é isso que nos atrai bastante até hoje, né? Atrai a juventude. É importante uma coisa também, né, padre? Ele tinha essa capacidade de conexão com o jovem, mas os ensinamentos da teologia do corpo, ele extrapola todas as idades, né? Exato. De repente, se tiver alguma senhora, algum senhor que esteja nos escutando, fique com certeza de que os ensinamentos são para você também, porque ele atende uma visão integral do homem, né, padre? Transborda, é transbordante. Transborda. E é interessante que, às vezes, a gente tem contato pelo YouTube, por bastante canais aí que falam sobre a teologia do corpo, e falam muito bem, mas tem muitas pessoas que acham que essa teologia do corpo surgiu enquanto ele era papa, apenas. Pelo contrário, essa teologia, ela vem sendo desenvolvida, posso dizer assim, implícita na verdade de João Paulo II. Né? Ele carregou consigo durante toda a sua história esse reinventar, né, de um olhar para a humanidade. E é interessante que, enquanto padre, ele dizia isso. O mal da nossa época consiste numa degradação da pessoa humana, às vezes planejada por ideologias ou por sistemas econômicos. Parece que nós estamos vivendo isso também atualmente, né? Mas isso... olha o que ele dizia já, temos que resistir a eles, resgatando os valores sagrados do ser humano. E o mais bonito que isso é o que eu insisto em dizer, tudo isso a partir da experiência da dor e do sofrimento. Ele conseguiu reinventar a sacralidade do ser humano. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. Ainda mais nesse tempo, né? Ainda mais nesse tempo, né, padre? Em que nós estamos aí num período de sofrimento, né? Talvez seja um tempo também da gente, assim como João Paulo II, redescobrir esse processo que Deus faz na gente e nos leva a conhecer os mistérios dele, né? Exatamente. É um tempo propício. Legal, padre. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Mas sem medo. Alguém colocou aí, achei muito interessante, né? Ele fez guerra sem levantar armas. Exatamente. Ele até dizia que como que nós podemos vencer, dizendo para os alunos dele, né, da faculdade, como nós podemos vencer? Não com armas, mas através das palavras, né? Ele sabia usar muito a questão da argumentação, da retórica, mas essas palavras, elas tinham deveriam carregar dentro de si não ódio, mas
amor, misericórdia. Isso é fantástico, né? Exato, fantástico. Padre, nós falamos um pouquinho de São João Paulo II, né? Mas vamos ao centro, né? O que é essa teologia do corpo que São João Paulo II apresentou logo no começo do pontificado ali, né? Como é que surgiu? O que é isso, assim, para a pessoa simples entender de forma tranquila, né? O olhar, um olhar mais, vou dizer bem assim, um olhar mais simples para o próprio corpo, um olhar mais simples. Acho que a gente denigre, nós também, como eu posso dizer, de maneira bem mais simples, né? Nós também ridicularizamos, né, aquilo que é natural do ser humano, que é a própria sexualidade. Né? Uma frase que eu peguei aqui dele, que é muito interessante, que ele diz assim, olha, escuta aí só, não há algo mais misterioso e desconhecido que o amor. Todos temos uma forte necessidade interior de amor absoluto. Nós não somos só carne, somos só corpo. Né? E a diferença entre como percebemos isso e vivemos realmente é uma coisa terrível, ele dizia. Mas o amor não é algo que a gente pode simplesmente ensinar, né? Mas podemos aprender sobre ele. Aqui que começa a ser gestada a teologia do corpo. O amor e a sexualidade são os elos mais excitantes entre a mente e a natureza. Por isso, o amor é responsabilidade, coisa que hoje nós não vemos muito. O amor como responsabilidade. Nós temos hoje um amor como posse, né? Mas não como responsabilidade. Quando um homem e uma mulher são unidos pelo amor verdadeiro, que posso colocar amor com letra maiúscula, um aceita o destino do outro e bem como o futuro do outro. Já pensou, Mateus, se nós, vamos colocar somente para nós cristãos, se realmente nós nos uníssemos, né, somente quem é casado aí, se une ao seu cônjuge, se realmente se unisse pelo amor verdadeiro e aceitasse, né, o destino, né, e o futuro do outro, como que nós seríamos, né? E isso pode gerar, ele vai dizer que isso vai gerar, obviamente, se entendemos, vai gerar muita tensão e muito sofrimento, que é difícil aceitar algumas coisas em relação ao outro. Nós somos muito egoístas, né? Somos muito egoístas. Essa é a única forma séria de amor, sem fazer joguinhos psicológicos com o outro. Nós precisamos aprender a trazer para os nossos relacionamentos, trazer para a nossa história, trazer para o nosso ser esse verdadeiro. E é esta a intenção da teologia do corpo. Existe uma teologia em nosso corpo. O nosso corpo é um locus epistemológico, ou seja, um lugar para se fazer teologia. Só que nós não entendemos isso. Por quê? Nós somos bombardeados por tantas informações, né? Informações de tudo qualquer tipo, né? E nós esquecemos do quê? Da sacralidade do nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo, aquelas coisas que nós já sabemos. E nós simplesmente, desculpa a expressão, nos colocamos de bandeja para o outro, e o outro faz o que quer do nosso corpo, sem respeito algum. O padre, mas veja, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O corpo, é possível estudar Deus a partir do corpo? O corpo não é imoral, o corpo não é o cárcere da alma, o corpo não é ruim? Então, com certeza ruim não é. Por quê? É criação de Deus. É interessante que no momento da criação, quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Muito bom.
O homem é muito bom. É a mais perfeita criação de Deus. Tanto é que nós somos criados o quê? A imagem e semelhança dele. Portanto, nós temos uma centelha de divindade em nós. Eu acredito nisso. Né? A ruá que foi soprada nas narinas de Adão é aquilo que nós temos, a alma. Né? A alma, isso é muito interessante. Bem como a própria encarnação da palavra de Deus, que no início era apenas palavra. Deus criou o homem, é interessante. Mas na plenitude dos tempos, Deus quis dignificar a carne humana se encarnando, se fazendo homem. A Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, vai dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele revela ao homem o próprio homem. Quem é o homem? Nele nós conhecemos quem é o homem de verdade, em Jesus Cristo. E ele eleva, eu gosto muito de dizer isso, Matheus, ele, com as suas atitudes, ele eleva as ações humanas, mesmo sendo humano. Ele eleva. A questão do amor, né? Ele eleva. Isso é muito bonito. E é legal que São João Paulo II, ele diz isso, né? O corpo, ele entrou pela porta da frente na teologia, né? Por quê? Exatamente. Porque o verbo se fez carne, né, padre? Com certeza. O verbo se fez carne. Então, tudo isso que está dentro de nós, nosso corpo, né? Os nossos impulsos, os nossos desejos, tudo isso é dom de Deus, né, padre? É um presente de Deus. Então, o corpo não é o cárcere da alma, o corpo não é ruim, os impulsos, os desejos não são coisa do demônio. Sim, exatamente. Importante, e eu queria até citar um ponto que um autor conhecido da teologia do corpo, Jason Everett, ele fala o seguinte. Ele fala que ele faz uma analogia com relação à fome, e ela é muito interessante. Ou seja, todo homem, toda mulher tem fome de saber viver a verdade sobre a vida, sobre o amor e sobre o sexo. Eu tenho uma fome muito grande, o problema é quando nós não nos alimentamos no banquete do plano de Deus. O problema é quando nós queremos nos alimentar, ele chama de aquele junk food, né? Daquela comida que é besteira. Não é isso? Exatamente. E olha que interessante. Aí eu não sei se você assistiu aquele filme, padre, que é um filme norte-americano, mas é bem conhecido, tá acho que no Netflix. Um filme que é um rapaz e ele resolve durante um mês comer só McDonald's. Misericórdia. Né? Eu amo. Ele quer fazer uma experiência para ver o que acontece com o corpo dele durante um mês. E aí ele faz esse propósito, todo dia comendo McDonald's, Depois de 30 dias, ocasionou uma destruição em todo o sistema dele, né? Todo o corpo dele. E aí o autor fala assim, veja, nós estamos num tempo de delivery, de junk food, pornografia, de masturbação, de ofertas que estão na nossa porta. E imagine se nós também nos alimentarmos só disso, o que vai acontecer com a nossa alma. Tem um reflexo. E aí ele finaliza da seguinte forma que é fantástico. Ele fala assim, o problema não é a fome. O problema é em qual mesa eu vou me alimentar. Perfeito. A fome é o mesmo material. Os santos e os grandes pecadores foram feitos do mesmo material, da fome. Sim. A diferença é onde eles vão se alimentar. Não é isso? Exatamente. Da mesma forma são os nossos desejos, né, padre? Os nossos desejos, impulsos sexuais. Ele é comparado como se fosse a fome. É um dom, é um presente. É algo que está dentro de nós, da nossa humanidade. E a mesa na qual nós escolhemos para nos alimentar vai dizer o que vai acontecer conosco, não é, padre? Interessante essa colocação dele, né? Com certeza, e profunda. Porque os sentimentos, as emoções estão aí, implícitas, né? Mas agora, o que eu vou fazer com elas?
né? Uma outra coisa que talvez nem seja dentro desse... Acredito que esteja, que é a própria questão, Mateus, da banalização da castidade. Né? A castidade, ela está sendo muito banalizada naquilo que pode ou não pode. Né? Mas a castidade é algo tão, bem entre aspas, é algo tão simples, né? Que nos remete ao quê? A pureza. Mas não a pureza no sentido de puritanismo, né? Mas de purificar o amor humano. Né? A castidade vem purificar o amor. Por isso que está dentro do projeto de Deus. Né? A sexualidade é um dom, a sexualidade é algo prazeroso, algo muito bom, mas como que eu lido com isso? Então, a própria castidade é um plano, é um projeto, é um dom de Deus para que possamos purificar aquilo que nós estamos banalizando. Tem pessoas que correm simplesmente, né, da sua sexualidade, fogem da sua sexualidade, reprime, tem medo de se conhecer. Né? O problema não é simplesmente se conhecer e ter medo daquilo que você é. Você precisa se conhecer. A partir desse conhecimento, autoconhecimento, você vai se aceitar e depois você vai o quê? Superar. Né? Foi o que Cristo fez quando se encarnou. Né? E com ele nós podemos entender muitas coisas. É possível sim perdoar, é possível sim amar, é possível do jeito que ele ama assim. É possível, só que nós ficamos muito presos à matéria, né? E esse é um ponto muito forte, né, do marxismo. Né? É matéria, aquilo que eu vejo, aquilo que é palpável, o amor está só nisso. Né? Só que se torna o quê? Descartável, né? Eu posso dizer também, a gente pega a laranja, chupa, descasca, chupa, faz bom proveito e depois joga fora. É o que realmente vem acontecer nos dias de hoje. Né? Mas amor não é simplesmente dizer eu te amo. Né? Não é só dizer eu te amo e usar a pessoa. Vai muito além disso. Padre, na linha do que você ser puro Padre? Oi, pode falar. Deu uma cortada aqui. Tem gente que pensa que ser puro é não ter desejo nenhum, né? Não ter impulso nenhum. Então, é uma distorção a respeito daquilo que é a sexualidade, a atividade. Não, ser puro não é isso. Isso é uma ameba, né? O Padre Paulo Ricardo fala isso, né? Quem não tem impulso, não tem desejo, não tem atração, isso é uma ameba. Agora, é aquilo que eu falei, né? Depende da mesa do banquete onde eu for comer. Exatamente. Eu me preocupo, Mateus, quando alguém chega para mim e diz assim, eu não sinto nada. Eu falei, nossa, então a pessoa deve estar morta, né? Eu não consigo sentir nada por nada, nem pelo mesmo sexo. Não, então alguma coisa está errada. Eu acho que é melhor você se tratar. Porque nós precisamos, nós temos sentimentos, nós temos desejo. Agora, você falou que não existe desejos. Não sei se você assistiu o filme de Carol Boitila, muito bom, né? O Homem que se tornou Papa, é muito bom. Esse filme, ele teve também o seu amor, só que ele conseguiu, elevar isso, ele conseguiu renunciar, e castidade também. É isso na questão celibatária, né? Porque na própria Bíblia vai dizer, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas na questão de matéria de vocação específica, é uma entrega que se faz. Né? É uma entrega que se faz. Né? Aquilo que como já disse, é uma resposta de amor a Deus. Então, eu não estou sozinho. Como Deus, sendo um, ele não é solidão, mas é relação. Existem 3 pessoas. Né? Existem 3 pessoas ali. E onde se tem 3 pessoas, existe a relação. E onde tem relação, existe também desejos, sentimentos, etc. Legal. Nós
comentamos alguns conceitos aí, né, padre, daquilo que São João Paulo II ensina a respeito da teologia do corpo. Agora, só para dar uma sistematizada, né, estes ensinos, eles foram sendo dados, né, padre, às quartas-feiras, a partir de 79. Isso, né? Como audiências gerais, né, que os papas dão, né, na quarta-feira. Muito, muito lindo, muito lindo. Isso, então foi 5 anos, né, padre? 5 anos, onde ele, lógico, teve um ano de interrupção, que teve o ano da misericórdia, teve o atentado também nesse meio do caminho aí, mas foi nesse processo de 5 anos que ele foi ensinando as quartas-feiras, né? Revelando à igreja essa maravilha que é a teologia do corpo. Algo que eu queria frisar para a gente pular para o próximo tópico é o que ele fala, né? Que o corpo, ele não é somente biológico, né? Mas ele é também teológico. Teológico, exatamente. Porque o corpo, ele mesmo vai dizer, né? Senão Paulo vai dizer, ele consegue revelar o invisível. Aquilo que é visível, o nosso corpo é visível, ele consegue nos trazer a visibilidade daquilo que é invisível, que é Deus. Né? Por isso que ele falou... A sacramentalidade, né, padre? A sacramentalidade, exatamente, a sacramentalidade. Muito interessante. Por isso que ele diz, nessa beleza, né, que é este livro, ele fala que o corpo, ele esconde uma beleza, né? Uma beleza. Beleza aí com letra maiúscula, sem medo de afirmar isso. Beleza com letra maiúscula. Oxalá, se nós pudéssemos realmente olhar para as pessoas como criação de Deus, né? Como criatura de Deus, acho que nós teríamos um olhar completamente diferente para os nossos irmãos. Exato. E eu não vou falar agora, né? Porque são temas que vão ser trabalhados durante as próximas lives, mas é justamente isso. Vai ter um ponto muito importante dessa questão do olhar, né? Mas não no sentido de proibição, de não pode, não. No sentido de mudança do coração, e essa mudança no coração reflete numa mudança do olhar. Exatamente. E a teologia do corpo propõe isso, né, padre? Essa transformação do coração a partir da graça, né? E o olhar, é até interessante que ele fala, né, da teologia do corpo, né? 2 tipos de pureza. Tem aquela pureza negativa e a pureza positiva. Sim. A pureza negativa é um primeiro estágio que talvez muitos de nós estejamos, e eu falo que talvez eu esteja nessa ainda, que é uma assim de lutar, lógico, para não fazer do outro um objeto, de não usar a outra pessoa, mas ainda é uma luta. Mas ele fala que é possível, pela graça da redenção em Jesus Cristo, chegarmos num estágio da pureza positiva, onde eu possa olhar para aquela pessoa e não olhar como um objeto, mas transcender ela para enxergar a beleza que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Então, isso a teologia do corpo é fantástica nesse sentido, né? De trazer uma visão de como as coisas são, e não de caricaturas, né, Paulo? Exatamente, na própria realidade, na própria essência do que elas são. A verdade, ela está implícita em nós. Nós não podemos ter medo de revelá-la. Exato. Só um pouquinho, um ponto aqui. Nós estamos, né, padre, por coincidência, nessa semana está aquela discussão, né, da questão do aborto, né, do STF. Então, a teologia do corpo, ela também trabalha principalmente esse aspecto para a gente entender de fato o que é a vida, né, o sentido da vida, mesmo que tenha problemas físicos na pessoa, tem um sentido da vida, né, padre? E a teologia do corpo, ela vai ajudar a gente a entender esse sentido. Ela dá uma, né, para finalizar esse ponto, ela dá uma visão integral do ser humano, né, padre? E que visão, né? Que visão. Repito, coisas que nós estamos perdendo devido a tantas más doutrinações que as nossas crianças estão recebendo.
infelizmente. Né? Acredito que essa teologia do corpo, ela deveria ser bem mais divulgada. O único problema, Mateus, é que talvez nós tenhamos medo de iniciativa, né, de estar, né, promovendo, né, a teologia do corpo, porque ela é muito, hoje ela é muito mascarada. Nós temos medo de falar sobre ela, talvez porque nós tenhamos medo de nos conhecer, de olhar para a gente mesmo, porque é muito mais fácil a gente responsabilizar o outro, né? Então isso, a teologia do corpo nos chama para uma responsabilidade à vida humana, não somente a minha, mas também daquela que eu me relaciono, né, que é o outro. Isso é muito importante. Exato, padre. Isso que você falou faz um sentido enorme. Existe justamente essa dificuldade das pessoas quererem falar de teologia do corpo por causa justamente disso. De repente, de se encontrar com algo que, poxa, nossa, mas talvez eu vivi minha vida inteira uma mentira. Eu posso falar por mim. Sim, a teologia do corpo, quando ela entrou na minha vida, a teologia do corpo, eu quase desmaiei, assim, falei, quem sou eu? O que eu estou vivendo? Eu estou me entregando a isso, mas, poxa, Deus fez isso para mim e eu estou abrindo mão, eu estou querendo comer do junk food, né? Eu tô igual aquele cara. Exatamente. Eu tô igual aquele cara do filme. Né? Sabe, Mateus, uma coisa também que fala no próprio documento, né, da Manivip, fala do domínio de si mesmo. E isso tem tudo a ver com a própria teologia, né, do corpo, né, o domínio de si mesmo, mediante a razão e a vontade livre. A gente precisa buscar esse domínio. Eu também gosto sempre de colocar isso nas convicções, né? Que a nossa vida, como, não sei se você lembra, é que eu não lembro da questão de filosofia, da carroça com 5 cavalos, né? Na questão dos instintos. Se um cavalo se desembestar, acabou com a sua carroça, meu filho. Você tem que estar ali segurando os 5 cavalos, as rédeas com 5 cavalos. Assim também são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós podemos ter as rédeas, né? Só que às vezes nós somos tão carentes, meu Deus, que nós entregamos as rédeas das nossas emoções para outras pessoas. Exatamente. Aí o outro faz o que quer da gente, daí não perde. Exatamente. A gente entrega as rédeas, às vezes, às nossas próprias vontades, né? As nossas próprias ideias. E isso, de certa forma, vai nos escravizando. Exatamente. Essa é a palavra, escravizando, exatamente. Vai nos escravizando, né, padre? E eu acho que esse é um ponto importante, né? A teologia do corpo, os ensinamentos de São João Paulo II trazem liberdade. Uma coisa que é interessante, né, padre? Ele não trouxe, assim, nada de novo com relação à doutrina. Não. Né? Só que ele fez com que aquilo que era objetivo da doutrina, ele transformou em algo subjetivo. Isso. E se tornasse algo assim, livre, né? Poxa, então é isso que a doutrina está ensinando? Poxa, então é isso que a igreja fala de castidade, é por causa disso? Então é uma beleza tão grande naquela subjetividade que ele vai abordando, né? Que o objetivo se torna claro e palpável, e não mais uma regra. Né? E não, eu creio que, na verdade, o próprio Jesus fez isso a todo tempo, né? Com certeza. Libertar da lei. Dar um sentido novo à lei. Foi o que Jesus fez, né? Exato. Por isso que... Pode falar. É fantástico. Ele fez com que a lei, né? Jesus fez com que a lei ela se tornasse algo verdadeiro no coração da pessoa, né? E aí não precisava ela se policiar ali com, poxa, não posso. Sim, porque o coração dela já estava inclinado à beleza, né? Exatamente. Agora, imagine, por exemplo, você viver a castidade porque você tem medo do castigo final. Não, isso... Não. Castidade é liberdade interior. Né? É uma disposição
sua. Então, não queira viver a castidade, porque senão vai ser uma mentira, né? E você vai se machucar se você viver a caridade, porque você tem medo de um castigo final, né? Isso já não, desculpe a expressão, já não cabe mais nos dias atuais. A gente precisa viver a liberdade com consciência e, repito, responsabilidade. Tem um documento da igreja, né, padre, que chama Sexualidade, Afetividade, Verdade e Significado. Verdade e Significado. Quem sabe mais à frente a gente faça uma live aí sobre esse documento, né? Porque ele é fantástico. E ele fala que a castidade, ela é a declaração feliz de quem é livre. Perfeito. Isso é fantástico. É fantástico, né? É fantástico. A castidade não é uma repressão, uma castração, muito pelo contrário, ela é uma liberdade. Eu posso falar, poxa, eu sou livre, não sou escravo desse impulso. Não sou escravo daquele cavalo que descarrilhou ali, né, padre? Não sou escravo. Exato. Então, a castidade é uma alegria, não é uma repressão, uma tristeza. Padre, para a gente está, né, mais alguns minutos aí, né? Mais alguns pontos aqui para a gente ir finalizando. Só com relação, assim, para a gente fechar aqui 2 conceitos importantes da teologia do corpo que São João Paulo II trabalha. Uma é a questão da analogia esponsal. O senhor poderia comentar um pouquinho do que seria mais ou menos isso, essa analogia esponsal? Olha, podemos citar, podemos partir do pressuposto do início, né, da Bíblia e do final dela, né? Primeira página da Bíblia e do final dela, né, que é o casamento a relação de Adão e Eva, e no final, né, a relação de Deus, né, com a humanidade e Cristo e a Igreja. É essa a analogia esponsal que deve nos motivar, né, motivar a nossa caminhada, a nossa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui na Terra. Como diz os últimos versículos da Bíblia, o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu acho isso maravilhoso. Como se inicia a Bíblia e como se encerra, né? Ela é casamento. É casamento. Eu lembro de um professor de teologia, na minha teologia, que ele dizia assim, que nós poderíamos resumir a Bíblia em uma palavra só. Aliança. Aliança. Né? Aliança. Aquilo que Deus fez em relação ao povo. E nós, Mateus, precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis a esta aliança. Não com regras, não com leis, mas com a liberdade alegre, né, dessa vivência com esse Deus. A nossa vida, a nossa existência, ela deve ser apenas essa. Viver dando esta resposta livre a Deus, que nos chama a um amor eterno, né? Nos chama a este amor, a essa comunhão eterna. E lembre-se, mesmo lá em Oséias, mesmo o povo sendo prostituto, né, procurando outros deuses, Deus não se cansou de amar a humanidade. Acredito que seja o nosso dever também dar essa resposta de amor a este Deus, né? Essa alegria, essa responsabilidade, né? De estar unido a este Deus. Legal, é legal isso, né, padre? Porque até mesmo o olhar para a Sagrada Escritura, tem um biógrafo, né, de João Paulo II, George Weisel, né? Ele fala que quando a teologia do corpo, de fato, tomar a dimensão para a qual ela vai tomar, vai causar como se fosse uma bomba, né? Uma bomba que vai explodir sobre toda a teologia católica, a doutrina católica, não no sentido de mudança, mas no sentido de entendimento, né? Por exemplo, do entendimento. A questão dos sacramentos, né, padre? É uma luz nova até os sacramentos. Sim, a Bíblia, eu falo por mim, a partir do momento que eu conhecia a teologia do corpo, a leitura da Sagrada Escritura, para mim, ela se tornou diferente, viva. Por quê? Porque a Bíblia é um casamento, né? Igual o senhor falou.
Perfeito. No começo, no fim, e detalhe, né, padre? No meio tem o livro do Cântico dos Cânticos, né? Nem fala. Que fala do amado, da amada. Então, é um livro que vai mostrando essa esponsalidade, né? Essa comparação que, lógico, nenhum amor humano consegue exprimir o amor de Deus. Porém, sim, né, padre? O amor entre o homem e a mulher é aquele que mais consegue. Que assemelha, exatamente. Mais consegue. Aí você pode falar, poxa, mas então o sacerdote também não é. Não, aí é outra. Né? É uma outra conversa que tá na TDC também, tá na Teologia do Corpo, que também vai representar, né, padre, esse casamento que nós estamos destinados, né? Sim, exato. Fantástico. Padre, um outro ponto, rapidinho aqui, né, que a gente comentou um pouquinho, mas a questão da sacramentalidade do corpo, né? Então, só queria comentar que o senhor, reprisando o que o senhor falou, São João Paulo II fala, né, que apenas o corpo, né, consegue tornar aquilo que é invisível no visível, ou seja, revela um mistério profundo a respeito de quem nós somos, de quem Deus é, porque é uma teologia da mentalidade, né? Não sei se você quer comentar mais um pouquinho a respeito disso. Não, mas é exatamente isso, né? Não tem muito o que falar dessa questão, porque sacramento, a gente já parte desse princípio. Sacramento, o que é? Um sinal visível, né? De algo que é invisível. Então, São João Paulo II nos fala dessa sacramentalidade do corpo, que revela, sim, quem somos, e revelando quem somos, revela o próprio Deus, simplesmente porque nós somos imagem e semelhança do próprio Criador. Legal, show de bola, padre. Só agora, pegando esses momentinhos finais aqui, aproveitando o pessoal que está nos acompanhando aí, né? Deus abençoe todos que estão nos acompanhando, tem bastante comentário, nós estamos olhando com carinho. Ficaram fiéis aí, o 130. Ficaram fiéis. Legal. Louvado seja Deus. Padre, eu só gostaria agora de pegar esse momentinho, né, antes de nós encerrarmos, para falar um pouquinho de como que vai ser, né, os próximos dias e de como que vai se dar os temas, né. Veja, existem, né, padre, existem várias formas de abordar a teologia do corpo. Isso. Existe a forma de se abordar os ensinos, de forma de ensino, existe a forma de estudar catequese por catequese. Nós vamos fazer isso, mas numa outra plataforma que logo mais durante as semanas vocês vão ficar sabendo, né? Mas existe uma forma de aplicar também que é a forma prática. Como assim? Aonde você pega ali conceitos da teologia do corpo altamente aplicáveis ao nosso dia a dia. Então, o que nós vamos fazer nos próximos 4 dias serão dessa forma. Nós vamos aplicar a teologia do corpo de uma forma prática, utilizando de um material de um autor americano que se chama Jason Everett. É um livro que se chama A Teologia do Corpo Dele e Dela, onde vai abordar ali os aspectos da teologia do corpo, olhando para a masculinidade, olhando para a feminilidade. Ele até fala, né? Se nós não conseguimos responder porque eu sou homem, ou a mulher porque eu sou mulher, eu preciso parar e correndo para a teologia do corpo para entender. Porque isso faz todo sentido para a nossa vida. Eu saber, eu sou homem, por que eu sou homem? Até faço esse desafio perguntando para você que está acompanhando a live aí. Você já se perguntou por que você é homem? Existe um porquê, existe um significado, existe algo profundo de Deus a respeito disso, não é, padre? Existe algo profundo. Então, essa vai ser a abordagem, vai ser uma abordagem prática que vai atingir o teu dia a dia, o nosso dia a dia, de uma forma tranquila, espontânea, e com certeza, nos próximos momentos, nós vamos abordar também de forma formativa, lógico, terá conteúdo formativo também, mas de uma forma sistemática, nós vamos abordar mais à frente. Acompanhe todos os 5 dias, você que está escutando, que daí nós vamos passar os detalhes de como isso vai ser. Tudo bem? Peço para quem está aí acompanhando, compartilhe
a página da TDC lá no Facebook, compartilhe a página da TDC, o perfil do TDC no Instagram, e também a novidade, Fábio. Esse vídeo aqui, ele está sendo gravado, né, pela equipe, pelo pessoal, e nós vamos colocar ele no canal do YouTube que nós estamos criando, porque no canal a gente consegue organizar melhor os vídeos, deixar lá depois para quem quiser estudar, né? Então, vá também lá no YouTube, Teologia do Corpo Sorocaba, que daí essa live provavelmente amanhã já vai estar lá também, para o pessoal que perdeu, ou você que quer rever de novo os conceitos, né? Vai ter essa possibilidade. Curtam também aí o perfil do padre, né? Do Padre Tiago, da paróquia lá. A paróquia tem perfil também, padre? Tem, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Votorantim. Legal. Show de bola. Padre, eu vou fazer o seguinte, eu queria, da minha parte, finalizar com um texto, aí eu passo a bola para você para finalizar como o senhor quiser, e aí a gente finaliza, pode ser? Opa, pode sim, fica à vontade. Um texto bastante conhecido, aliás, são 2 trechos, né? Que muitos conhecem. E de repente você pode estar se perguntando aí, poxa, será que de fato tem como entender Deus a partir do corpo? Será que o corpo é coisa de Deus? Será que tudo isso que eles estão falando aí é importante? Eu quero trazer a passagem de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15, que vai dizer assim, ó: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, olha que interessante, né? Os nossos corpos são membros de Cristo. E aí no 19 ele vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, não tem... a palavra nos dá essa clareza, né? De que é importante entendermos o nosso corpo, que o nosso corpo tem uma verdade profunda a ser revelada. Perfeito. Certo, padre? Padre, Deus abençoe imensamente. Deus abençoe imensamente. Eu que agradeço. Obrigado. Desculpe alguma coisa aí. Às vezes a gente dá uma falha, a gente fica nervoso, a gente gagueja, isso é normal, né? Faz parte. Pessoal, amanhã às 10 horas, hein? Amanhã às 10 horas, fiquem firmes. Uma coisa que eu esqueci, padre, desculpe delongar. Você que de repente está acompanhando aí e não está nos grupos de WhatsApp, procure na bio. Na bio tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde nós vamos fornecer um resumo daquilo que nós falamos hoje e também alguns trechos importantes do livro que nós estamos abordando, a parte que nós abordamos hoje, para que você possa estudar até amanhã e ficar fixo no teu coração tudo isso que nós estamos falando. Então você vai receber resumos, você vai receber materiais nesse grupo. Tá bom? Padre? Perfeito. E quero encerrar com uma frase de um filósofo, né, moderno, que João Paulo II citou para conquistar muitos corações, que é a seguinte: o homem está no meio entre Deus e o nada, e precisa urgentemente fazer uma escolha. É você que escolhe, ou tudo ou nada. Deus abençoe. João Paulo II escolheu tudo. Eu estou no processo de escolha deste tudo. Mateus também acredito que esteja nesse processo de escolha do tudo. Mas você precisa também fazer urgentemente a sua escolha. Aproveite este tempo de isolamento, faça uma boa reflexão sobre a sua existência. E daí, lá na frente, a gente volta a conversar sobre isso. Eu desejo que você escolha o tudo, né? Seja nada agora, porque sendo nada, você será tudo em nosso Deus. Amém? Deus abençoe, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de São João Paulo II, nosso Senhor do perpétuo socorro, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amamos